dia. Duas coisas. Antes de começar a estudar a palavra, eu gostaria que todos verificassem, por favor, que os telemóveis estão em silêncio. Então, vejam, por favor, verifiquem que os telemóveis estão em silêncio. Agora, vamos reconhecer a presença de Deus, vamos orar, vamos falar com Deus, mas vamos levar alguns minutos de silêncio para mesmo preparar-nos para receber a palavra de Deus. Deus, nós queremos dizer obrigado pelo facto que a tua presença está cá. Ensina-nos, Pai, e guia-nos neste momento de abrir a tua palavra. E a cada momento, Pai, para que nós sejamos prontos de aprender, para que nós sejamos prontos de permitir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Espírito Santo, quebra todas as barreiras das nossas vidas que estão a impedir que o Senhor trabalhe nos nossos corações e nas nossas mentes. Em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar acerca da vida cristã, a vida com Deus, a vida dedicada a Deus. A vida cristã é uma vida radical, ou tem de ser uma vida radical. Muitas vezes a vida cristã, se falarmos honestamente, muitas vezes ela não cabe no padrão do mundo. Muitas vezes a vida cristã vai contra a cultura. E Deus quer que o seu povo arrisque e vive mesmo. Temos de lembrar que ser povo de Deus, ser cristão, significa que já aceitou as normas de Deus. Uma pessoa cristã já é cidadão do céu. Por isso, a sua conduta tem de mostrar que a sua vida está em transformação ou santificação. Os cristãos têm de viver numa maneira diferente. Não para serem mais papistas do que o Papa, ou não para ganhar o favor de Deus, mas para que Deus exige que mostram que a sua aliança está com o Senhor. Nós temos de viver numa maneira diferente para mostrar que a nossa aliança está com o Senhor. Ouçam os seguintes textos bíblicos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento não estão em conflito nesta ideia que o povo de Deus tem de viver
diferente. Levítico, capítulo 18, versículos 1 a 5. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não devem fazer o que fazem os egípcios, com os quais já um dia viveram, nem o que fazem os habitantes de Canaã, país para onde eu vou conduzir-vos. Não façam com elas, nem sigam as suas leis. Devem cumprir os meus decretos e as minhas leis. Sou eu o Senhor vosso Deus, quem vos diz. Devem cumprir as minhas leis e decretos, porque eles garantem a vida a quem os puser em prática. Sou eu o Senhor quem diz. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Irmãos, peço-vos pelo amor de Deus que oferecem a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Podemos ver em Levíticos e também em Romanos que o povo de Deus tem de viver segundo as normas de Deus, não as normas das culturas onde estão a viver. Filipenses 3, 17 a 20. Irmãos, sigam o meu exemplo e imitem também aqueles que vivem de acordo com o exemplo que eu vos dei. Já vos disse muitas vezes, e agora repito isto com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, pois o seu Deus é o estômago. Sinto honrado naquilo que os devia envergonhar e só pensam nas coisas deste mundo. Nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá esperamos que venha o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 13, 14 a 16. De facto, não temos aqui na terra uma moradia permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Ofereçamos, portanto, continuamente o nosso louvor a Deus, como sacrifício, por intermédio de Jesus. Isto é, ofereçamos-lhe as nossas palavras de louvor, confessando a fé que temos nele. Não se esqueçam de praticar o bem e de repartir o que têm uns com os outros. É com estes sacrifícios que Deus fica satisfeito. O que vimos no Antigo e no Novo Testamento é que o mundo e as suas culturas têm as suas normas, mas Deus tem normas diferentes. E Deus quer que o seu povo seja diferente e vive de uma maneira diferente. Deuteronômio 7, versículo 6. Porque vocês são um povo santo, consagrado ao Senhor, vosso Deus. Ele vos escolheu dentre de todos os povos da face da terra, para que sejam sua propriedade preciosa.
O povo de Deus pertence a quem? Deus. Deus. Mas muitas vezes nós pensamos, eu tenho liberdade. Eu não pertenço a ninguém. Ninguém pode mandar em mim, não. Mas se tornar-se um cristão, somos propriedade de Deus. Veja 1 Pedro. Abrem as vossas Bíblias, por favor. 1 Pedro. 1 Pedro mostra a mesma ideia que já acabamos de ler em Deuteronômio. 1 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 14. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes a Deus, não sigam aqueles vícios de outrora, quando viviam na ignorância. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fazem, assim como Deus, que vos chamou, é santo. Pois a Escritura diz, e aqui Pedro citou Levítico, capítulo 11, sejam santos, porque eu sou santos. A vida com Deus, a vida dedicada a Deus, a vida cristã é uma vida radical. Muitas vezes ela não cabe no padrão do mundo. Muitas vezes a vida cristã vai contra a cultura. Deus quer que o seu povo arrisque e viva. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Deixem, portanto, toda espécie de maldade, toda mentira, fingimento, invejas e murmurações. Como crianças recém-nascidos, desejam o leite espiritual. Versículo 9, capítulo 3. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Pelo contrário, respondam com palavras de ódio. É isso que está escrito aqui? Respondam com palavras de bênção. Pois Deus chamou-vos para receberem as suas bênçãos. Capítulo 4, versículo 2. Para o futuro, enquanto viverem na terra, deverão viver conforme a vontade de Deus e não conforme os desejos mundanos. A vida cristã tem de ser uma vida radicalmente diferente. As normas de Deus são diferentes. Não paga mal por mal, insulto por insulto. Não fazem mentiras quando dá muito jeito, a situação é assim, é mais fácil mentir. A nossa vida tem de ser diferente. Nós temos de abençoar os que nos... Exatamente. Quando alguém nos insulta, o que temos de fazer? Abençoar. Quando a situação é difícil e dá mais jeito para mentir, porque isso vai deixar-nos uma maneira de escapar, nós temos de falar a verdade. Isso faz muito sentido, então, o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, pois Deus escolheu de propósito as coisas que o mundo considera loucas, para envergonhar aqueles que pensam ser sábios. Para envergonhar aqueles que pensam ser sábios. E escolheu as pessoas fracas para envergonhar as que têm poder. A vida cristã tem de ser uma vida diferente.
Reparem bem, digo sempre, somos pessoas em transformação. Não somos pessoas perfeitas. Mas pelo facto, e o facto é que já lemos vários versículos hoje de manhã do Antigo e Novo Testamento que mostram o facto que o povo de Deus tem de refletir, representar e viver Deus segundo as suas normas no meio de culturas e pessoas que não são de Deus. Cá nesta igreja, a liderança vai sempre ensinar e exigir que temos de ser diferentes. Temos de ser luzes na escuridão, oferecendo paz, promovendo justiça, misericórdia, amor e perdão, tudo com base na palavra de Deus. Isso inclui dizer que há pecado. Pecado que separa pessoas de Deus e que faz que as pessoas estejam ligadas ao diabo. Nós temos de ser diferentes. Temos de enfrentar problemas iguais a todas as pessoas, sejam cristãs ou não cristãs, mas a nossa maneira de responder aos problemas tem de refletir Deus e as suas normas e não as do mundo. Como está a sua vida? Como está a sua família? O seu casamento? A sua vida escolar? A sua vida profissional? Reflete mais as normas deste mundo? Ou reflete mais as normas de Deus? Está a refletir as normas de Deus ou as normas portuguesas, brasileiras, angolanas, moçambicanas, americanas ou qualquer anas que tu queres por ali? Estamos a refletir mesmo o facto que somos um povo diferente, que não pertence mais a este mundo? Vamos ver duas histórias que mostram pessoas que enfrentaram dificuldades, mas responderam não como seria normal na sua época, mas responderam baseado nas normas de Deus. Abram as vossas Bíblias no Antigo Testamento, livro de Daniel. Gostaria de falar sobre Daniel e os seus amigos. Antigo Testamento, livro de Daniel. Daniel e os outros adolescentes naquela altura, hebreus, israelitas, foram levados como escravos. Daniel o quê? Daniel, estou a dar um resumo, espera ali. Abre lá para capítulo 1 e vamos lá juntos. Daniel e os outros adolescentes foram levados a Babilônia como escravos. E no livro de Daniel, nós encontramos a história acerca do que aconteceu com ele e alguns outros adolescentes. Não vamos estudar todo o livro de Daniel, mas gostaria de sublinhar algumas coisas importantes para nós. Em capítulo 1, Eugênio, capítulo 1. Em capítulo 1, descobrimos que Daniel e os 3 dos seus amigos, escravos, foram levados até a corte do rei. E o chefe do pessoal da casa real deu-lhes novos nomes. Também aprendemos uma coisa importante. Daniel tomou uma postura. Tomou uma decisão de se manter fiel às regras da alimentação do seu povo e não queria tocar na comida nem no vinho da corte
real. Mas uma pergunta: quem deu Daniel e o seu povo as regras sobre a alimentação? Quem deu? Deus. Deus. Agora escravo, levado até ao rei, corte real, dando comida incrível. E ele queria continuar a honrar Deus no meio de uma cultura muito diferente. E temos de lembrar também, naquela altura, uma nação derrotada acreditava, até os próprios israelitas acreditavam, que quando uma nação foi derrotada, como dizer? Derrotada, obrigado. Que Deus daquela nação não era capaz de proteger aquela nação. E era um Deus muito fraco em comparação da outra nação. Neste caso, Daniel, segundo a cultura daquela época, podia pensar: nosso Deus não é nada. Somos escravos agora. Temos de adorar o Deus mais forte. Mas qual foi a decisão dele? Honrar Deus. Não seguir as normas daquela época, nem do país onde ele estava. Estão a perceber? Agora, vamos ver o que aconteceu acerca deste assunto da alimentação. Veja capítulo 1, versículo 9. Daniel falou com o chefe sobre a alimentação. Capítulo 1, versículo 9. E Deus fez com que o chefe de pessoal acolhesse Daniel com simpatia e benevolência. Maltratou Daniel? Não. E quem fez que isso acontecesse? Deus. Mas por quê? Porque Daniel estava a adorar aquele outro Deus? Mas por quê? O que Daniel fez? Ele tomou a decisão de honrar Deus. Numa situação muito difícil. Veja, versículo 10. Porém, aquele chefe do rei falou assim, e ele teve medo do rei, e lembrou-lhes, foi o rei meu senhor que decidiu o que devem comer e beber. E se ele vê que ficam mais magros do que os outros da vossa idade, a minha vida fica em perigo por vossa causa. Mas nos próximos versículos, lemos que Daniel e os seus amigos, no fim de uma experiência de 10 dias, eles eram mais saudáveis do resto das jovens no corte. Veja o versículo 16. Por isso, o encarregado permitiu que continuassem a comer legumes, pondo de parte as comidas e bebidas que lhes eram destinadas. Deus abençoou estes 4 jovens, dando-lhes sabedoria e conhecimento nas letras e ciências, e o Daniel deu o poder de interpretar visões e sonhos. Por que Deus fez isso? Obediência. Eles tomaram a decisão de ser obedientes a Deus numa situação difícil, e Deus abençoou elas, e eles serviram no corte. Veja o capítulo 3. Aprendemos que o rei mandou fazer uma estátua de ouro
e mandou que todas as pessoas fizessem alguma coisa. Veja versículo 5 e 6 do capítulo 3. O rei mandou que todas as pessoas deverão prostrar-se até ao chão para adorar a estátua de ouro. Sejam quem for que recusar obedecer a esta ordem, seria imediatamente lançado numa fornalha ardente. O que aconteceu aos 3 amigos de Daniel? Porque esta parte da história fala sobre aqueles 3 amigos dele. Veja o versículo 12. Pessoas começaram a queixar porque Shadrach, Mesaque e Abednego não adoraram aquela estátua. Versículo 12. Contudo, uns judeus chamados Shadrach, Mesaque e Abednego, a quem destas responsabilidades no governo da Babilônia, a ti ofenderam, recusando servir o ídolo do teu Deus, ou adorar a estátua de ouro que ergueste. Eles negaram de adorar o ídolo. O que aconteceu? Acho que o rei ficou muito feliz com isso. Versículo 14. A verdade, Shadrach, Mesaque e Abednego o rei perguntou-lhes, que se recusaram a servir os meus deuses e adorar a estátua de ouro que mandei erguer? Se assim é, vou dar-vos mais uma oportunidade. Quando a música começar a tocar, se inclinarem para adorar a estátua, fica tudo bem. Mas se recusarem fazê-lo, serão lançados no forno flamejante. Nessa mesma hora, veremos se há algum outro Deus que vos possa livrar das minhas mãos. Os 3 homens responderam ao rei: não precisamos de responder sobre isso. Se formos lançados dentro da fornalha, o nosso Deus será capaz de nos libertar. Ele nos livrará das tuas mãos. Mas aqui, versículo 18 é muito importante. Mas mesmo que não nos livre, fica sabendo, ó majestade, que nunca serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste edificar. Com aquela resposta, o rei encheu-se de furor e mandou aquecer o forno 7 vezes mais do que normal. Os 3 homens foram lançados no forno e eles morreram. Não é verdade? Não. Veja o versículo 24. O rei, que estava a olhar para a cena, deu um salto de espanto e exclamou para os seus conselheiros: não foram 3 os indivíduos que deitamos para dentro da fornalha? Sim, é claro, majestade, eles responderam. Então, olha bem, eu estou a ver 4 homens passeando no meio do fogo e as chamas nada lhes fazem. E o rei aproximou da porta aberta do forno e gritou: Shadrach, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam daí, venham cá. Quando saíram, todas as pessoas poderosas do governo estavam lá, em choque.
porque nada aconteceu a estes homens. E só 3 saíram. Porque Deus estava a proteger o seu povo. Enviou um anjo, há muito esforço sobre isso. Mas o rei disse que pertence ao Filho de Deus ali. É por causa da sua fé, a decisão de honrar Deus e confiar nele. Veja o que aconteceu em versículo 18. O rei disse: Bendito seja o Deus de Shadraque, Mesaque e Abednego, porque mandou o seu anjo para livrar os seus servos que confiaram nele e recusaram obedecer à ordem do rei, preferindo antes morrer do que servir e adorar qualquer outro Deus, além do seu Deus. Versículo 29. Por isso, faço agora outro decreto, pelo qual qualquer pessoa, seja de qual nação, língua ou religião for, que dizer qualquer frase ofensiva contra o Deus de Shadraque, de Mesaque e de Abednego, será despedaçado, e a sua casa feita em montão de ruínas, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Uma pergunta. Nas nossas vidas, quantas vezes limitamos o mover e o agir de Deus? Cá em Portugal, quantas vezes nós limitamos o que Deus queria fazer ou podia fazer porque nós tomamos decisões de honrar as pessoas e não honrar Deus? Quantas vezes Deus queria salvar os nossos vizinhos, mas nós temos medo porque cá não se fazem isso, aproximar, fazer isso, ou convidar a pessoa para isso? Quantas vezes Deus queria ajudar alguém, mas nós temos medo de ir ajudar? Quantas vezes Deus queria fazer algo incrível nas nossas vidas, mas nós temos mais medo das pessoas do que ofender Deus? Nós pensamos que é pior ofender os seres humanos do que ofender Deus. Pois Jesus morreu, vai nos perdoar, não é? Temos mais medo de perder os nossos amigos, o nosso emprego, os nossos filhos, a nossa família, de que perder a oportunidade de ser usado por Deus para a sua glória. Muitas vezes não vimos e não estamos a ver Deus a trabalhar ao nosso redor porque respeitamos as pessoas muito mais do que Deus. Assim, limitamos o que Deus pode fazer conosco e o que Ele pode fazer dentro de nós e em nós. Exemplo número 2, próximo exemplo. A família que se chama Ten Boom. A família Ten Boom era proprietária de uma relojaria na Holanda. Também a família era cristã. Era uma devota família cristã. A família Ten Boom era conhecida no seu bairro pela sua atitude prestativa para com todos. Era conhecida pela sua fé. Corey Ten Boom ensinava crianças deficientes ali no seu bairro, na sua igreja. E em 1940, os nazistas invadiram
a Holanda. E em 1942, a família Ten Boom começou a fazer parte de um grupo que trabalhava ativamente para proteger as famílias judias. Os Ten Booms receberam e esconderam pessoas judias na sua casa. Por fim, no dia 28 de fevereiro de 1944, os alemães prenderam toda a família Ten Boom com a ajuda de um informante holandês. A família Ten Boom foi enviada a um campo de concentração, onde o pai, patriarca Caspar Ten Boom, morreu depois de 10 dias. E a irmã de Corey, que se chama Betsy, também morreu no campo. Mas antes de morrer, eles estavam juntos. E enquanto estavam juntos, a fé que Betsy demonstrava ajudou a fortalecer Corey. A sua fé em Jesus Cristo levou Corey a perdoar até mesmo os homens cruéis que serviram como guardas durante os seus dias de campo de concentração. Corey foi libertada no fim da guerra e ela viajou ao mundo dando palestras sobre a sua experiência e a sua fé. Corey era uma mulher extraordinária, de uma família extraordinária. Elas viveram a sua fé e arriscaram as suas próprias vidas para fazer o que era certo segundo as normas de Deus e não as normas dos homens daquela época. Onde estão as famílias Ten Boom hoje? E as famílias como Daniel? As pessoas como Daniel? Temos na nossa igreja pessoas como elas? Pessoas que vão ser diferentes? Pessoas que vão transformar o mundo respondendo aos problemas com base nas normas de Deus? Vais ser assim? Vais viver a tua fé? Mesmo que custe tudo que tens? Vais escolher servir Deus? Mesmo que signifique que vai perder o seu emprego? Vais falar com os seus filhos, ensinando os seus filhos, mesmo que um dia eles vão rejeitar-te? Vais viver numa maneira diferente? Vamos ser o povo de Deus, um povo diferente, um povo que não vive para servir os poderes deste mundo, mas um povo que vive para servir o Rei dos Reis. Somos conhecidos nos nossos bairros pelas nossas atitudes, conhecidos por causa da nossa bondade, e somos conhecidos pela nossa fé cristã? Ou somos conhecidos como pessoas menos bondosas, menos agradáveis e pessoas que não permitem que a nossa fé influencie as nossas interações? Lá onde trabalhamos, somos os melhores trabalhadores por causa da nossa fé?
Nós somos iguais a todas as pessoas. Na escola, tratamos os professores melhores por causa da nossa fé? Nós somos iguais aos nossos colegas. As nossas famílias são diferentes por causa da nossa fé? Os nossos casamentos são diferentes? O povo de Deus tem de refletir e representar e viver Deus segundo as suas normas, no meio de culturas e pessoas que não são de Deus. Estamos prontos para arriscar ou vamos ficar tímidos? Tu não tens de ser uma pessoa perfeita para receber Jesus. Não tens de ser uma pessoa perfeita para ser um cristão. Ou uma pessoa cristã. Quando receber Jesus, quando tomar a decisão de ser um seguidor de Jesus, vive para Jesus. Viva a tua fé. Seja uma pessoa que é conhecida da melhor maneira possível como uma verdadeira seguidora de Cristo. Com uma pessoa que é verdadeiramente transformada por Cristo. A vida cristã não é sem risco, mas vale a pena. Vale a pena. Ser um cristão. Tu és um cristão que respeita mais as pessoas do que Deus? Se és um cristão que tem de dizer sim, muitas vezes na minha vida, eu respeito mais pessoas do que Deus. Tem de se arrepender. Tem de se arrepender. Porque está a negar Jesus. E está a limitar o que Ele pode fazer contigo e o que Ele pode fazer na tua vida. Tens de pedir perdão e depois começar a viver para Deus. A liderança desta igreja está pronta para ajudar-te, orar contigo, ajudar-te a tomar mesmo uma decisão de viver segundo as normas de Deus e não as normas deste mundo. Para encorajar, para ajudar cada um de nós a viver para Jesus. Mas se ainda não recebeu Jesus e já experimentaste com todas as filosofias e maneiras e normas deste mundo e está ainda a descobrir cada vez mais que estas coisas não funcionam. O mundo não é um melhor lugar por causa das filosofias e religiões e as atitudes e as normas que são aceitas, que são ensinados. Se está pronto para receber Jesus e começar a viver uma vida cheia de risco, mas uma vida que vale a pena. Que vale a pena mesmo. Fala conosco. Nós estamos prontos para ajudar qualquer pessoa a receber Jesus e começar uma nova vida. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, pelos exemplos que nós temos das pessoas na Bíblia e pessoas cristãs que arriscaram tudo por causa de Ti. Nós não temos a expectativa, Pai, não podemos ter a expectativa de honrar o Senhor significa que sempre tudo vai bem para nós. Mas nós sabemos que estamos a trabalhar por Jesus. Ele é nosso Senhor.
Ele é nosso Rei. Transforma-nos. Ensina-nos cada vez mais como viver para Ti, Senhor, segundo as Tuas normas. Derrama a Tua graça, Pai, nas nossas vidas, quando falhamos, porque vamos falhar. Mas derrama a Tua graça, o Teu poder, para que falhamos muito menos. E para que cada vez, cada dia, nós sejamos mais como Cristo, do que como nós mesmos. E no nome de Jesus. Amém. Vá, vive Jesus. Vá e vive nos seus bairros a verdade, a Bíblia, o amor, a graça, a paz que Jesus está a oferecer. Tenha uma boa semana. Amém.